bom dia a todos e todas, que sejam bem-vindos. A gente vai iniciar. Se vocês tiverem algum problema de não enxergar alguma imagem, alguma coisa, vocês avisem. Estão aqui. A gente está gravando também, tá? Até mesmo para quem não teve oportunidade de assistir. Para quem não teve oportunidade de assistir, só um detalhe que eu peço, né? Deixa só o fone ligado, né? Só quando você tiver alguma dúvida, vai colocando no chat, que daí no final a gente abre para essas dúvidas e quem puder ficar com o fone desligado, para a gente não ter essa interrupção de som, para que todos consigam ouvir novamente. É, Bom dia novamente, estamos aqui, né, aqui na webinar da Humanitária e Consultoria, Novembro Azul. Todos os meses a gente fala que são meses importantes para se cuidar, e novembro é esse mês que a gente fala da saúde do homem, da prevenção do câncer de próstata. É uma campanha mundial, então não é só uma campanha que a gente tem feito aqui. E trazer esse tema, né? A gente tem aqui presente alguns clientes, né, que são RHs, e essa preocupação de trazer ações de promoção da saúde sempre são importantes. E nesse momento eu tenho o prazer, né, de estar aqui com o doutor Helder. Tá aqui. O doutor, ele é urologista, é médico, também especialista em cirurgia geral, médico coordenador do SAMU de Guarulhos, de Suzano, e acredito que a gente pode aqui nesse bate-papo, nessa manhã, compartilhar alguns conhecimentos, esclarecer dúvidas, e quem não está com os exames em dia tem essa consciência de fazer. Doutor, tá na escuta? Assim, estão me Então escutando tá bom. bem? Sim, escutando perfeito. Beleza, então vamos lá. À disposição. Perfeito. Quer que eu passe para a próxima ou quer É, falar algo antes? Então tá bom. bom, dadas as apresentações, né, quero agradecer essa oportunidade. Gostei muito da fala da Luciana, quando ela fala do bate-papo. Isso aqui, eu gostaria que realmente fosse assim uma interação de todos os presentes, que a gente pudesse tirar dúvidas, né? Então vamos debater, né? Porque dúvida a gente sempre tem, né? Ou escuta falar alguma coisa, então nós temos essa questão, né? Então, bem à vontade, sintam-se em casa, assim como estou me sentindo em casa. Bom, o que é o Novembro Azul, na verdade? É uma campanha mundial, né, dedicada, então, à, à, à questão da saúde do homem, né? Essa conscientização com foco especial na prevenção e diagnóstico. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse termo prevenção, tá? Do câncer de próstata e outros aspectos para uma vida saudável. Então, a gente já vai aproveitar o gancho, a próstata, atrelada a algumas doenças urológicas, e vamos, então, dar sequência no nosso bate-papo, né? Então, por que se faz isso? Apesar de ser colocado o mês de novembro como um marco para que se faça essa conscientização, qualquer mês é época de se fazer, então, correr atrás da saúde do homem. Esse movimento, então, busca diminuir, né, a mortalidade no meio masculino e promover também, né, uma cultura de autocuidado, quebrando tabus, incentivando o acompanhamento médico do homem. Próximo. Segundo o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial que mostra os números no nosso país, os homens vivem cerca de 7 anos a menos do que as mulheres. Até 7 anos, 1. Por quê? Próximo, o homem, ele não tem essa cultura do autocuidado, né? A mulher, a menina, a mãe, já orienta sobre primeira menstruação, sobre métodos anticoncepcionais, leva então ao médico
tem toda a orientação. O homem ele já não tem essa característica, esse perfil. E o que, que chama a atenção pela principal causa de morte nos homens? Primeira causa é a questão cardiovascular, o derrame, os infartos, né, que acometem então a parte cardiovascular. Em segunda vem os cânceres. A próstata ocupa o segundo lugar, perdendo para o câncer de pulmão. E, detalhe, muitas dessas causas são preveníveis. Vamos lá. Próximo, Luciano. Sem contar também, gente, acho que uma observação importante, que 2/3 dos homens com mais de 40 anos ainda não realiza o toque retal. O toque retal, ele é muito assim mistificado, né? E a gente vai falar sobre isso no decorrer, né, desses próximos minutos. E metade dos homens nunca realizou o exame de sangue, que é o PSA, que é relacionado também à próstata. O que é o PSA? PSA, ela é uma substância, vamos falar assim, que ela é própria da próstata. Não existe esse exame, essa enzima proveniente de outro órgão. Então, se ele vier alterado, é proveniente de alguma coisa da próstata. Próximo. Aí que tá. Por que que os homens evitam esse autocuidado, né? Sentimento de que nada é superável a ele é antidoença, ele é forte. Ao mesmo tempo que ele é forte, ele tem medo de descobrir doenças nele. Não procura serviço de saúde, porque quando procura ajuda, porque não segue os tratamentos preconizados, né, o que se fala para fazer. Então, tem muita barreira a romper, então, a questão masculina diante desse, a gente considera um tabu. Próximo. E como que o urologista, então, pode ajudar na saúde do homem? Então, o urologista não é somente. Muita gente até considera assim, o urologista seria, assim como tem ginecologista para a mulher, tem um urologista para o homem, embora o urologista também trata de mulheres. Por quê? Mulher tem bexiga, mulher tem rim, né? Urina, então tudo está envolvido. Mas voltando, o que o urologista pode ajudar? No nosso assunto de hoje, que é o tratamento de doença da próstata, né? As inflamações da próstata, o crescimento dela, a inflamação chamada de prostatite, o crescimento dela, quando benigno, quando não tem um tumor, é chamado de hiperplasia. Alguns palavrões que eu posso usar aqui, depois podem ser também decifrados. Olha, eu não entendi aquele termo que você me disse, mas eu vou procurar deixar numa linguagem bem acessível. Trabalha o urologista também com diagnóstico das pedras nos rins, que são os cálculos urinários, a questão hormonal, envelhecimento, porque o homem tende, com o avançar da idade, assim como a mulher, ter alterações hormonais que reflitam na vida dele. Ele começa a se sentir diferente, ou mais desanimado, perda de pelos, sexualmente também afetado. Então, o urologista também trabalha nessa parte. E, consequentemente, por uma questão hormonal, pode também comprometer a questão sexual, que é a disfunção erétil. Então, o urologista também é um médico que vai ajudá-lo dentro dessas questões. Próximo. E, continuando, a urologista, então, faz a prevenção e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, vulgo doenças venéreas, né? Avalia e trata outras condições do trato gênito-urinário, tumores, incontinência urinária, que é a perda da urina sem querer fazer, sem querer urinar, às vezes perde na roupa. Também trata da fertilidade masculina. Então, o homem que tem aquela dificuldade,
O casal, na verdade, com uma dificuldade de engravidar, excluída que a causa é da mulher, então é o urologista que vai ajudar o homem nessa questão da fertilidade, né? E também, né, orienta na adolescência o desenvolvimento, as mudanças do corpo, início da vida sexual, prevenção dessas infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, ele faz um gerenciamento geral da saúde masculina. E aí? Por que que o homem foge, então, do exame da próstata? Bom, vergonha. Vergonha é não se cuidar, como estamos colocando aqui. Ele não, ele não tem prioridade com a saúde nenhuma. Ele falta da cultura do cuidado com a saúde, preconceito, machismo. Em mim ninguém toca, né? Ninguém faz um exame de toque. Acha que o exame possa dar dor. Ah, e se descobrir alguma doença? É a síndrome do super-herói, como eu comentei agora há pouco, né? Ele é indestrutível, ele é invulnerável. Ele é desleixado, ele é desorganizado, ele tem o desconhecimento. Por quê? O homem também tem aquela questão do que ele é o provedor do seu lar, ele não pode parar de trabalhar, ele não tem tempo. Então, ele vai arrumar mil desculpas para poder, então, fugir do médico do exame de próstata. Pode passar. Então, como é que é esse toque retal? É um exame simples, demora poucos segundos, ele é indolor. Depois do exame, não existe nenhum outro incômodo, não existe nenhum outro desgaste. E é feito no próprio consultório, na própria consulta. Não precisa marcar para fazer, não precisa se deslocar a um outro lugar, né? Então, com o lubrificante, o médico calçado com uma luva, ele faz então o exame do toque retal. Próximo. Tirando o câncer da próstata, é o câncer mais comum entre os homens que não seja de pele, tá? É uma Tem uma alta mortalidade, é a segunda causa de morte entre os homens. Um a cada 7 homens vai ser diagnosticado, então, com a doença ao longo da vida, tá? Diagnosticado, talvez nem morra por conta da, do câncer de próstata, mas vai ser identificado. Então, o próprio envelhecimento é um fator de risco. A cada 8 minutos, um novo caso é diagnosticado. E a cada 40 minutos, no Brasil, morre um homem de câncer de próstata. Não somente com câncer de próstata, mas de. Essa é a causa. E aí, eu falei lá no começo sobre o termo prevenção. O termo prevenção para o câncer de próstata, ele não, eu não acho que ele seja bem empregado. Você não consegue prevenir alguma coisa nesse sentido. Você não previne um câncer. Então, todo esse estímulo, a importância da campanha é para o diagnóstico precoce. Ou seja, descobrir numa fase, então, que o câncer ele possa ser curado. Então, hoje temos grandes recursos, o tempo está indo favorecendo em tecnologia, em experiências. Então, isso traz a chance da cura. Então, essa prevenção que a gente fala, mas é o termo usado, é o termo que a população entende. Eu só estou esclarecendo, não quero corrigir nada, eu só estou querendo dizer que é a detecção precoce do câncer que é importante, através desses exames periódicos que permite, então, essa detecção e aumenta, então, o tratamento bem sucedido quando detectado. Próximo. Então, o que que a próstata faz? Onde que ela está? É uma glândula localizada abaixo da bexiga, por onde passa
a uretra, que é o canal que leva a urina da bexiga para o meio externo. Então, essa uretra, uma porção dela passa por dentro da próstata. E a próstata tem um tamanho de uma noz, não é? Então, em média, transformando em gramas, de 20 a 25 gramas é o tamanho normal dessa próstata. Então, a próstata produz, então, parte do esperma para nutrir os espermatozoides, que vão servir na questão da fertilização, né? E o auxílio no controle urinário. Então, nós temos aqui o desenho, onde mostra a bexiga, não sei se vocês conseguem enxergar bem, e esse canal, que eu chamo de uretra, demonstra que ele está passando dentro da próstata. Próximo. E as três principais doenças que a próstata pode apresentar são as inflamações, chamadas de prostatites, que pelo desenho, a inflamação ela aumenta de uma maneira que ela pode trazer algum sintoma para o homem de dor, de ardência, pode ser ter pus, uma questão infecciosa, ou apenas avermelhada, vamos falar assim. Imagina uma dor de garganta. Tá? Quando ela está vermelha, é inflamada. Quando ela tem pus, ela está infectada. Né? Ela pode acontecer de uma hora para outra e pode ser também uma questão que se torna crônica, quer dizer, vem a inflamação, ela cura ela desaparece por uma época e depois ela continua, ela reaparece. Isso, definição de crônica. Então, a gente já comentou, né, sobre a questão da prostatite, seja infecciosa, seja inflamatória, quando tudo que é agudo é de início súbito. Os sintomas são mais intensos, podendo dar febre, podendo dar dor, e tem que ter um tratamento imediato. A questão crônica, ela persiste, né, com esses sintomas que já aparecem eventualmente, atrapalha a qualidade de vida do paciente, porque ele sempre está incomodado, né, e tem que fazer o acompanhamento regular do urologista. Próximo. Bom, falei que teríamos três entidades, né? Três problemas na próstata. Então, falamos da primeira, que é a prostatite, que ela se divide em aguda e crônica, e temos as doenças da próstata, benignas. Então, ele é o crescimento do tamanho da próstata. Então, é um aumento progressivo e lento dessa glândula e comum com o envelhecimento. Também não quer dizer que um paciente hoje com 50 anos não possa ter. E bom lembrar, acho que é oportuno, já que nós estamos falando desse crescimento da próstata. Então, quando a próstata ela cresce, ela existe uma tendência a ela estreitar o canal da urina, então fazendo com que o paciente tenha dificuldades para urinar. Mas ela pode ter um crescimento também somente da parte externa, onde não vai comprometer a uretra. Então, às vezes, tem um paciente, meu avô tinha uma próstata de 100 gramas, falei que o normal é de 20 a 25, né? E não tinha queixa nenhuma. Agora, já o filho dele, com uma próstata não tão grande, teve que fazer uma raspagem, teve que operar. Então, isso acontece também. Só para esclarecer que tamanho não é documento. Tá? Próximo. E chegamos, né, na terceira doença da próstata, e a mais grave, né, porque o câncer da próstata, que nada mais é, como todo câncer, é uma alteração dessas células, né, que elas se multiplicam de desordem, fora de ordem, são é, mitoses múltiplas, ou seja, ela se prolifera de uma tal maneira incontrolável e elas podem se espalhar além da próstata, indo para as outras estruturas. Por isso a importância da detecção precoce.
Porque quando se faz um exame sem sentir nada e detecta logo de início, não damos chances para essa expansão, atingindo outros órgãos. Que outros órgãos? Ossos, pulmão, fígado, cérebro. Por que vai para os outros órgãos? Através do próprio sangue. Próximo. Então, quais são os sintomas? Quero deixar isso muito claro, tá? O câncer da próstata geralmente não apresenta sintoma nos estágios iniciais. O que eu vou falar agora de sintoma é que quando aparecem, os sintomas já estão o estágio do câncer pode estar mais avançado. Mas também esses sintomas podem acontecer na primeira doença da prostatite, na segunda doença do crescimento da hiperplasia prostática, e faz que aconteça o quê? A força do jato urinário, ele é mais fraco, ou ele interrompe, o paciente faz a prestação. Então, não sai com aquela força, ou não cai na água do vaso sanitário direto. O paciente costuma, o que ele não fazia antes era urinar fora do vaso ou no chão. Geralmente a esposa que reclama, né, ou quem mora, e aí começa a se perceber. Começa a aumentar a frequência de vezes de ir ao banheiro, principalmente à noite. Então, quando o paciente vem até nós, um dos interrogatórios, além, como é que é o jato? O senhor está levantando quantas vezes para ir no banheiro? E ele vai nos trazendo essas informações. O que é a urgência? A urgência é urgência para urinar. Nossa, deixe logo para o banheiro, porque senão eu não vou conseguir segurar, vou fazer na roupa ou no caminho. Pode aparecer sangue na urina também. Dificuldade para iniciar, então, para iniciar para fazer xixi, vamos falar assim. Então, eventualmente, ele espera, ele tem que colocar a mão na parede, né? Para a urina sair. Pode doer o canal, pode arder a urina enquanto ele faz, e depois que faz também, aquele resíduo acaba queimando o canal também. Dor também para ejacular, e num estágio mais avançado, por que ele tem dor nas costas, nos quadris e nas coxas? Porque, como eu comentei ali atrás, é que saiu da próstata e provavelmente está atingindo, então, os ossos. Próximo. E onde que ele está instalado na próstata? Na grande porcentagem das vezes, ele está, como mostra a figura, na região periférica da próstata. Ele não está lá no meio da próstata. Pode aparecer em uma próstata normal, não dá sintomas na fase inicial. Daí a importância do toque retal, porque quando o médico introduz o dedo através do reto, ele passa sobre a superfície da próstata. Acabei de falar que é mais frequente na zona periférica. Então, por estar na zona periférica, o urologista ele vai identificar com relação se a superfície tem nódulo, se ela está lisinha, se ela tem a consistência, uma consistência emborrachada da próstata, se ela está endurecida, daí chamar a atenção, que pode ter alguma alteração. Próximo. E onde que isso leva, esse diagnóstico do câncer de próstata? Para vocês terem uma ideia, quem que não se apavora, não teria um pavor, vamos falar assim, né, da possibilidade de ter um câncer. Então, ele gera medo, ele gera ansiedade, ele gera expectativa do tratamento, se vai funcionar ou se não vai, né? Então, traz muita incerteza sobre o futuro. Então, é essencial que os pacientes, familiares estejam bem informados para compreender a situação. Por que familiares, independente do sexo masculino? Na grande maioria das vezes,
o homem vai ao médico fazer essa detecção, esse controle prostático por imposição da família, dos filhos, da própria esposa. Olha, você não vai, eu faço todo ano, eu acompanho, faço mama, faço Papa Nicolau, você nunca pode nada, né? Então, acho que tendo essa conversa em casa e essa conscientização, a gente vai ter os resultados mais positivos. Próximo. Fatores de risco, né? Fatores de risco que podem ser mudados. Hábitos alimentares. Então, presume-se que as carnes, quantidade de gorduras, possa ser um fator de risco para o câncer da próstata. Atividade física, ela é excelente para qualquer situação, seja coração, seja respiratório, mas também é considerado um fator de risco para o câncer de próstata. Cigarro, uso do fumo, não importa qual tipo, porque esse faz menos mal, é mais fraco, é de palha. Então, tudo isso são fatores que levam que presume-se que leva ao câncer da próstata. O próprio álcool, né? Dependendo da quantidade, a frequência que esse paciente faz uso, então nós poderemos também é, encarar como um fator de risco. E os problemas de saúde, principalmente diabetes, hipertensão, né? Então, por que a gente chama de modificáveis? Porque pode ser evitados. Você pode comer melhor, você pode fazer exercício, você pode deixar de fumar, você pode limitar essa quantidade de álcool e controlar a sua hipertensão, o seu diabetes. Próximo. Agora, a gente falou daquilo que pode ser modificado. Agora, tem algumas situações que elas não podem ser modificadas. Por exemplo, idade. Quem dera se a gente conseguisse, né, parar o tempo. Não conseguimos. Então, a idade, com o avançar, o próprio envelhecimento é um fator para o câncer de próstata. A história familiar, ou seja, se tiver algum parente direto na família, principalmente pai, vô ou irmãos, também é uma condição muito grande para esse paciente poder ter um câncer de próstata. Então, se tiver um parente de primeiro grau, como irmão ou como pai, a chance já dobra da possibilidade de ter um câncer. Agora, se tiver dois parentes, de duas vezes já aumenta para 6 vezes. Imagine só como que é essa questão do grau de parentesco. Também como um fator não modificável está a raça negra, que ela é mais susceptível também. Tá? Próximo. E a prevenção? Lembrando que essa minha prevenção tem um asterisco, né? Ah, Mas, em suma, resumindo isso que a gente falou, essa prevenção primária não é possível, porém, estilo de vida saudável, alimentação. Quando a gente fala estilo de vida saudável, alimentação, a própria obesidade também é um fator de risco atrelado, então, essa questão de falta de exercício, comida, muita comida rápida, né? Não se come direito, e avaliação periódica pelo urologista. Próximo. E como é que tá? O paciente vai ao médico, ele senta e fala assim: Olá, doutor, bom dia. Eu vim aqui porque a minha esposa falou que eu devo fazer o exame da próstata. Então, o médico ele vai colher a história, vai fazer aquelas perguntas. Como é que está o jato da urina? Como é que está levantando? Já sangrou alguma vez? O xixi sai logo quando tem vontade? Consegue chegar no banheiro? Isso a gente chama de história clínica. Então, a gente tem que conversar com o doente primeiro, antes de qualquer outra ação. O segundo, toque retal. O toque retal que é o tabu, né? Que já comentei como é que ele é feito, o que, que o médico sente na próstata, e uma solicitação de um exame de sangue.
né? Que é esse exame próprio da próstata que chama PSA. Próximo. E como é que é feito, né, esse exame da próstata? A imagem aqui, que vocês estão vendo, conota-se que o paciente está na posição de 4, mas ele pode ser feito também com um paciente de barriga para cima, não tem problema nenhum. Ou ele deitado e de lado. Tá? Então, quais são os exames principais hoje? É o toque retal e o PSA. Um complementa o outro exame. Muita gente às vezes fala assim, eu como médico, o senhor faz controle de próstata? Ah, todo ano eu faço exame. Já fez exame de toque? Não, nunca fiz. Não é o que se preconiza hoje, não é o que se faz. Ah, o PSA normal, em 20% dos casos, pode ter câncer de próstata. E a realização de ambos reduz a probabilidade de falha também. Então, por isso que é muito importante estar atrelado história clínica, toque retal e o exame de sangue. Próximo. Então, esse exame da próstata tem que ser desmistificado. Ah, pensamentos como eu não vou ser mais homem depois do toque retal, ou sexualmente eu não vou valer mais nada, o que que minha mulher vai pensar? Isso não existe, isso não existe. É um exame considerado normal e não é só para próstata, para hemorroida é igual, para um acidentado, tudo isso se faz necessário. Né? Próximo. E falando ainda do PSA, é uma enzima, né, que é uma substância que a própria próstata produz. Então, ele facilita a liquificação do sêmen, que é o nosso esperma, né? E é esse marcador de alteração da próstata. Então, uma inflamação da próstata pode trazer o PSA aumentado. Então, chama a atenção de vocês. Ah, eu fui ao médico ou vou ao médico, se der um PSA alterado, não entre em desespero, tá? Existe a interpretação desses valores, né? Por isso que se pede cuidados antes da coleta. Então, quem pratica cavalgadas, quem pratica ciclismo, deve se evitar 3 dias antes esse tipo de atividade, assim como atividade sexual, porque eles podem alterar o valor do PSA sem estar doente, né? Então, nós temos uma relação estatística com relação ao câncer de próstata. Um PSA maior que 20, 50% de probabilidade desse câncer estar instalado. Menor que 20, dentro dessas cifras que vocês estão vendo, está aí a porcentagem dessa incidência. Então, eu já fui direto para o maior que 20, porque seria o caso, vamos considerar, mais suspeito. Próximo. Aqui é uma comparação entre nível de PSA e o toque, ou seja, o toque normal ou o toque alterado. Então, se eu tenho um PSA entre 4 e 10, né, com toque normal, 15% de probabilidade. Agora, com toque alterado, 80%. Então, e todas as outras linhas que mostram a porcentagem entre toque normal e toque alterado, dá para vocês sentirem, observarem a importância que o toque retal tem na detecção, então, da suspeita de um câncer de próstata. Próximo. E como é que é feito, então, o diagnóstico de certeza? Se eu já tenho, então, a suspeita pela história clínica, pelo exame de PSA e pelo toque retal. Então, é feito, então, um ultrassom. É um ultrassom que ele é feito transretal, ou seja, aquele aparelhozinho que quando nós fazemos ultrassom desliza sobre a nossa barriga, por exemplo, ele é feito de uma outra, ele tem uma outra estrutura física que permite então a introdução dentro do reto, né, que é a última porção,
né, do intestino, por onde se faz o toque, e tem um dispositivo onde uma agulha lança. Imagina como se uma pesca submarina utilizasse de um arpão. Então ele lança essa agulha e essa agulha, isso é segundos também, tá? Os exames duram poucos minutos. Por quê? São colhidos de 6 a 12 fragmentos quando na suspeita. E por que por ultrassom? O ultrassom, ele pode detectar uma área mais susceptível, mais suspeita daquela região da próstata. Eu comentei ali atrás que a maioria do câncer da próstata ele está instalado na periferia, mas pode estar instalado também numa região mais do miolo da próstata. Por isso que o ultrassom é o exame adequado para que se possa ajudar, então, na captação desse fragmento. Próximo. Então, falei agora sobre a próstata, sobre a biópsia da próstata, que agora sim, o resultado dessa biópsia é o resultado de certeza se o paciente está com câncer de próstata ou não. E o tratamento? Agora tá bom, deu positivo. E agora? O que vamos fazer? Aí é imperativo. O tratamento sempre vai depender se o câncer está só na próstata, se está na vizinhança, né, dos órgãos que acabam envolvendo a próstata, próximos ali da região, ou se foi, então, a distância levado pelo sangue, que nós chamamos de metástase, quando está instalado em outros órgãos. Repito, mais comum ossos, pulmão, fígado e cérebro. Tá? Próximo. E qual que é o tipo de tratamento? O tratamento pode ser cirurgia, pode ser radioterapia, pode ser hormonioterapia e também, opa, cadê ali? Acho que está mais para frente. Mas também pode ser que vamos fazer somente o acompanhamento. Ah, ele está aqui, ó. Quando pergunta as consequências, o que eu chamo de vigilância ativa? A vigilância ativa é quando um tumor da próstata ele é detectado, porém a condição dele, que foi dada pelo laboratório, que analisou pelo microscópio, é uma condição que trata de um câncer, sim, porém a agressividade dele é baixa. Ou seja, às vezes o tratamento ele é mais agressivo, prejudicial do que se acompanhar todo ano essa próstata. Então, vigilância ativa, isso acontece. Existe a possibilidade de, num ano, eu fazer uma biópsia e no ano seguinte der alteração novamente para o próprio PSA, uma suposição, eu tenho que fazer biópsia de novo? Tem. Pode dar negativo de novo? Pode. Poxa, mas se deu negativo, eu preciso fazer ano que vem? Se o toque estiver alterado ou o PSA, se faz necessário sim. Né? Quando eu falei que uma das formas de tratamento é cirurgia, se detectado precocemente, esse palavrão, prostatectomia radical, ela que ela consiste? Na retirada total da próstata, na retirada da capa que envolve a próstata, de órgãos vizinhos, que a gente chama de vesículas seminais, que são órgãos que armazenam, então, o esperma, né? Então, é como se tirasse aquele meio e fizesse uma canalização da uretra, que ainda está próximo ao pênis, diretamente na bexiga. E isso pode levar a uma incontinência urinária, que é não conseguir segurar a urina, e também pode alterar a parte da ereção do homem. Espera, isso é frequente? Está cada vez diminuindo com os métodos mais avançados, é, a possibilidade até. Alguém vai perguntar sobre a robótica. A robótica, o que ela faz, não é nada diferente do que se o médico operar cortando a barriga.
em termos de resultados. Ele apenas, o próprio robô, ele é instrumentalizado pelo homem. Então, o próprio urologista que opera essa máquina, esse robô, ele vai fazer essa cirurgia, preservando de uma melhor maneira essa inervação. Para quê? Para que essa incontinência urinária, essa falta, o comprometimento da ereção sejam minimizados. Agora, pós a cirurgia imediata, uns 3 a 6 meses, é natural da cirurgia, mesmo que corretamente, o sucesso da cirurgia tem sim essa perda urinária, comprometimento da ereção. A radioterapia também é uma forma de tratamento que pode implantar algumas sementes dentro da próstata, né? Através de aparelhos, e essas sementes radioativas, elas fazem esse tratamento. Tudo isso que eu estou falando vai depender, gente, da situação, de onde vai estar. Quando a gente fala em hormônio terapia, talvez seja um câncer avançado, onde as possibilidades de cirurgia, de radioterapia, acabem não funcionando. E o que alimenta o tumor da próstata? É a testosterona. Então, a testosterona, ela tem que ser abolida. E quem produz a testosterona? É o testículo. Então, quando a gente fala em hormônio terapia, é privar da alimentação do câncer da próstata, que é coibindo, então, através de medicamentos e através de cirurgias de menor porte, não diretamente na próstata, para que faça o tratamento hormonal. Né? Próximo. Qual é a recomendação, então, da Sociedade Brasileira de Urologia? Homens que não têm na família ninguém com câncer da próstata, a idade é de 50 anos. Tem algum parente, já cai para 45 anos. Então, parente, antecedente familiar, raça negra, obesidade, então já cai para 45 anos. Atualmente tem se detectado bastante câncer em pacientes de uma idade mais baixa. Mas tem se detectado por quê? Porque a conscientização está melhorando. Não quer dizer que antigamente não tinha. É que as pessoas com idade de 45, 50 anos não faziam. Tá? Importante ressalva. Próximo. E aí, acho que depende de cada um de nós. Né? Acho que a escolha é nossa, é minha, de vocês, de cada um. Como é que eu quero estar daqui 5 anos? Como é que eu quero estar daqui 10, 20 filhos? Quero ver formar, quero ser avô. Então, daí que nós precisamos a conscientização desse autocuidado. Próximo. Então, quem é o próximo? Né? Quem vai marcar a sua consulta? Quem já vai estar percebendo que esse bate-papo aqui faz sentido? Próximo. Então, cuide-se, né? Converse com você mesmo sobre a sua saúde. Leve o tema para casa, né? Olha, curiosamente, esposa, filhos, hoje eu assisti um bate-papo, assim, eu prefiro o nome. É um bate-papo, mas só eu falo, né, gente? E então vamos levar para a família, né? A conscientização. Por quê? Porque eles também são difusores de informação. Vão levar para tio, vão levar para avós, vão levar, né, para amigos. Próximo. Isso aqui é É, um. É. Isso aqui é eu um. vou travar aqui, peraí, só um momentinho. Pode falar, daí assim eu pausei aqui o vídeo. Ah, tá bom. Isso aqui é um vídeo que traduz um resumo desses minutos que nós conversamos aqui agora. Eu não sei se a Luciana quer fazer alguma colocação sobre o que conversamos até então, Luciana, fica à vontade.
Ah, eu iria falar assim, eu acho que não vai mostrar o som para todo mundo, mas mesmo assim eu acho que é interessante, né? Porque está finalizando essa parte, né, do Novembro Azul, o pessoal prestar atenção assim no trecho que dá para entender aqui. Deixa eu colocar novamente, um momento. Microfone está aberto? Tá, né? Agora o meu fone está aberto. Finalizou, né, a parte do vídeo. Eu acredito que não apareceu o som, né? Mas o som é só um som de fundo, não tem falas, né, doutor? Isso. Então, para todos vocês que estiveram presentes, eu deixo a palavra aqui com a Luciana. Não sei se temos perguntas. Ah, tem algumas dúvidas aqui, sim. Vamos lá. Agradecer, né, doutora, a sua presença, né, a sua fala é muito importante. Tem algumas pessoas que, apesar da pergunta, colocou aqui que foi muito esclarecedor. Acho que é muito esclarecedor mesmo entender ali desde a parte inicial e mais do que tudo a prevenção, né, que você fala da detecção precoce para a gente conseguir disseminar essas informações. Bom, tem uma pergunta aqui sobre Felipe, né? O Felipe ele pergunta assim. Sobre o fator de risco, fiquei com uma dúvida. Meu avô paterno, por exemplo, faleceu de outro tipo de câncer. Peraí. Ele falou que não se recorda. Ele falou assim: não recordo se foi próstata. O fator de risco aumenta também, que ele questiona aqui sobre outro tipo de câncer. Olá, Felipe. Eu acho que a sua pergunta cabe bem, até bem para todo mundo ouvir. Os fatores de risco para câncer envolvem, então, a questão familiar, a questão genética. Então, é muito importante, independente da localização desse câncer, desse tumor, então a família também deve se preocupar, procurar saber. É importante você saber onde foi esse câncer do seu avô, alguém deve ter essa informação. Você ter uma carga genética envolvendo a possibilidade não quer dizer que você vá desenvolver, tá? Deixar isso muito claro. Não precisa apavorar por conta disso, mas o fator de risco é sim genético, é familiar. Então, quem teve na família alguém, seus descendentes, existe a possibilidade sim de ter.
tá? Perfeito, eu vou aqui finalizando aqui as dúvidas. Tem uma. Assim, eu não sei se essa dúvida seria, né, não vem assim tanto de encontro com o tema, né, de Novembro Azul, mas a pessoa pergunta, né, eu sempre falo que tem bastante dúvidas, né, mais do que tudo a gente sempre indica o especialista, exames, né, porque acaba ficando um pouco mais complexo. Mas a pessoa fala assim um pouco sobre fissura anal, né, então assim, não sei se tem alguma questão relacionada. O que que você acha, doutor? Que a pessoa fala que acha importante também. Assim, a fissura anal, ela se enquadra dentro das doenças anorretais, que não tem nada a ver com a questão prostática. Então, quem que está junto com ela? A fissura anal, a fístula perianal e as hemorroidas. Então, são doenças da região perianal. Que tratamento é outro, não tendem a se malignizar, ou seja, não tendem a virar tumor pela fissura. É algo que incomoda, que dói, mas quem trata é o coloproctologista e não o urologista. Não tem relação, tá, com a questão prostática, tanto benignamente da próstata quanto o próprio câncer. Espero ter respondido a sua dúvida. Perfeito, doutor. Deu para entender sim que, né, o especialista que é importante consultar. Aqui o Deodato, né, ele fala que muito bom, parabéns, doutor Helder, que foi muito esclarecedor. Também tem outras pessoas agradecendo. Em relação ao tema, no contexto do tema, não temos mais dúvida, né? Então, agradecer aqui a presença de cada um, disseminem informações, depois a gente libera a gravação, vocês podem compartilhar, né, com os homens, as mulheres também, né, que as mulheres são engajadoras aqui da causa. Eu acho que tem uma última informação. Ah, obrigada, obrigado, sempre é bom ouvir aqui, agradeceram aqui. E agradecer vocês, agradecer o Dr. Elder que disponibilizou desse tempo para falar de um tema tão importante, algumas pessoas aqui que a gente conhece. Obrigada. Obrigada, doutor. Vou encerrar aqui Perfeito. e se cada um Obrigado mais quiser uma vez perguntar, depois pela deixe. oportunidade, obrigado, Humanitari, Luciana, e sempre à disposição. Obrigada, espero ter sempre você aqui conosco. Obrigada.